Questão número 1. 3 motoristas cometem infrações conforme descrito abaixo. A questão traz uma tabela com 3 motoristas cometendo infrações de trânsito, os tipos de vias, a velocidade regulamentada para a via e a velocidade desenvolvida pelos veículos no momento da infração. Portanto, essa questão cobra a infração do radar pelo excesso de velocidade. E vamos ler o comando da pergunta. O comando está aqui embaixo. Nessa situação, a suspensão do direito de dirigir será aplicada apenas. Quais condutores cometem infração com a suspensão do direito de dirigir? Para responder essa questão, é necessário que você saiba que a suspensão do direito de dirigir pelo excesso de velocidade, ela ocorre quando o condutor ultrapassa a velocidade máxima para a via em mais de 50% acima do limite máximo de velocidade permitido para a via. Então, grave bem essa informação, ela é essencial para você responder esse tipo de questão na prova do Detran. Portanto, grave essa informação. A suspensão do direito de dirigir, ela ocorre quando o condutor ultrapassa a velocidade máxima para a via em mais de 50%, acima do limite máximo de velocidade permitido para a via. Tem que ser uma velocidade superior à máxima em mais de 50%. Feito isso, vamos analisar cada infração cometida pelos condutores. O motorista 1, ele trafega por uma rodovia que tem velocidade máxima de 90 km por hora. Essa é a velocidade da rodovia. No entanto, esse motorista foi pego no radar transitando em velocidade de 105 km por hora. 105 km por hora era a velocidade do veículo, numa via de 90 km por hora. Nesse caso, esse motorista número 1, ele comete uma infração com suspensão do direito de dirigir? Ele ultrapassou a velocidade máxima para a via em mais de 50%? Com certeza não. Ele não ultrapassou a velocidade máxima permitida em mais de 50%. 105 km por hora não está acima de 90 em mais de 50%. Na dúvida, você pode fazer uma conta. Para confirmar, você pega 90 e soma com 50% de 90. Quanto que é 50% de 90? 45. Você soma mais um, sempre nessa somatória. Quanto que dá essa soma? 90 mais 45 mais 1. Essa soma dá 136 km por hora. 136 km por hora é o teu valor de referência. Se o condutor que trafega numa via de 90 km por hora, ele estivesse a 136 km por hora ou mais, ele estaria cometendo a infração perguntada na questão. Como ele estava a 105 km por hora, não configurou a infração perguntada na questão. No caso aqui, configura outra infração de trânsito para esse condutor. Portanto, o condutor número 1 não terá o seu direito de dirigir suspenso. Vamos agora analisar o motorista número 2. Motorista número 2 trafega em uma rodovia que tem velocidade máxima de 100 km por hora.
No entanto, ele foi pego no radar transitando a 135 km por hora. Basta você comparar as velocidades agora. 135 km por hora está acima de 100 em mais de 50%? No caso aqui, é fácil de perceber que não. 135 não está acima de 100 em mais de 50%. Na dúvida, você pode fazer a conta para confirmar e tirar a dúvida. Você pega a velocidade da via, 100 km por hora, e soma um 50% de 100, que são 50. E sempre vai somar ali mais um nessa conta. Por que eu vou somar mais um? Porque tem que ser uma velocidade superior à máxima em mais de 50%. Por isso eu coloco mais um nessa somatória. Quanto que dá essa conta? 151 km por hora. 151 km por hora é o meu valor de referência. Se esse condutor número 2 estivesse transitando a 151 km por hora ou mais, configuraria essa infração para ele. Numa via de 100 km por hora, velocidade máxima, se ele estivesse a 151, configuraria uma infração com suspensão do direito de dirigir. No entanto, ele estava trafegando a 135 km por hora. Nesse caso, configura para ele uma outra infração de trânsito, não essa perguntada pela questão. Por fim, temos o motorista número 3. O motorista número 3, ele trafega por uma via coletora que tem máxima de 40 km por hora. No entanto, ele estava trafegando a 65 km por hora e foi autuado pela infração no radar. Agora você compara. 65 km por hora está acima de 40 em mais de 50%? Consegue perceber que sim? 65 está acima de 40 em mais de 50%. Na dúvida, vamos fazer a conta para confirmar. Então você pega a velocidade da via, 40 km por hora, você vai somar com 50% de 40, que são 20, e sempre vai somar mais um. Somando tudo, 61 km por hora é o meu valor de referência, 61 km por hora. Nessa velocidade, já configuraria a infração perguntada na questão. Como o condutor estava até acima desse limite, ele estava a 65, configurou a infração para ele, para o condutor número 3. Logo, dos 3 condutores perguntados aqui na questão, apenas o condutor número 3 incorre numa infração que vai suspender o seu direito de dirigir. Essa é uma infração gravíssima. Ela prevê uma multa agravada em 3 vezes. São 3 infrações gravíssimas. Há essa multiplicação no valor. E ainda o condutor terá a penalidade de suspensão do seu direito de dirigir de 2 a 8 meses, caso ele não seja reincidente. Porque se for reincidente, esse prazo de suspensão ele sobe para 8 a 18 meses de suspensão. Portanto, esse exemplo de questão, bastante cobrado aqui no estado do Paraná, sugiro que você estude, tem caído sempre nas provas do Detran. Portanto, resposta da primeira questão, alternativa A. Apenas motorista 3 tem o seu direito de dirigir suspenso pelo excesso de velocidade, pois estava trafegando
numa velocidade superior à máxima em mais de 50%. E revisando esse assunto, infrações pelo excesso de velocidade, nós temos essas 3 infrações que são aplicadas quando o condutor ultrapassa a velocidade máxima permitida para a via, medida através do radar, que é o medidor de velocidade. Portanto, exceder a velocidade máxima para a via em até 20% acima do limite máximo permitido de velocidade para a via, o condutor, nesse caso, comete uma infração de trânsito que é de natureza média. Infração média quando o condutor ultrapassa a velocidade máxima permitida para a via em até 20%. Caso o condutor esteja correndo mais, excedendo a velocidade acima do limite máximo, no caso agora de 20% até 50% acima do limite máximo permitido de velocidade. Nesse caso agora, o condutor estará cometendo uma infração de trânsito que é de natureza grave. Infração grave quando o condutor ultrapassa a velocidade máxima permitida para a via de 20% até 50% acima do limite máximo permitido para a via. E por fim, quando o condutor excede a velocidade máxima para a via em mais de 50%. Ultrapassar a velocidade máxima permitida para a via em mais de 50%. Essa infração é bastante cobrada na prova do Detran. Nesse modelo de questão que estamos respondendo, e também em outros tipos de questões que cobram sobre esse assunto. Então, vale muito a pena você saber corretamente essa informação. Ultrapassar a velocidade máxima permitida para a via em mais de 50% constitui uma infração de trânsito que é de natureza gravíssima. Haverá multa multiplicada por 3 vezes e ainda haverá também penalidade de suspensão do direito de dirigir do condutor. É uma infração autossuspensiva, uma infração que por si só suspende o direito de dirigir do condutor. Assunto sempre cobrado na prova do Detran. Questão número 2, mais um modelinho de questão do Detran que cobra esse assunto. Suspensão do direito de dirigir pelo excesso de velocidade. Novamente, a questão traz 3 motoristas, o tipo de via que eles estão trafegando, a velocidade máxima permitida para a via e, por fim, a velocidade do veículo no momento da infração de trânsito. Novamente, uma questão perguntando sobre a infração do radar e cobrando do aluno a mesma pergunta. Qual ou quais condutores incorrem numa infração com suspensão do direito de dirigir? Analise os condutores, a velocidade da via e a velocidade do veículo para responder à questão. Vamos ver se você acerta a questão número 2. Motorista 1 trafega numa via de 80 km por hora. É a velocidade dessa via. É um trânsito rápido. Velocidade dela, 80 km por hora. No entanto, esse condutor estava a 125 km por hora. 125 está acima de 80 em mais de 50%? Será? Analise.
Depois temos o motorista 2. Ele trafega numa via arterial, que tem máxima de 60 km por hora. Entretanto, ele estava trafegando numa velocidade de 91 km por hora. 91 acima dos 60. Será que ele incorre na infração perguntada? E por fim, o motorista 3, trafegando numa via local que tem velocidade máxima de 30 km por hora. Entretanto, esse motorista também estava desrespeitando o limite de velocidade, trafegando a 44 km por hora. 44 está acima de 30 em mais de 50%? E aí? Qual condutor ou quais condutores cometeram uma infração com suspensão do direito de dirigir? Alternativa A, motorista 3. Alternativa B, motoristas 1 e 2. Alternativa C, motoristas 1, 2 e 3. E alternativa D, motorista 2. Qual sua resposta para essa questão? Resposta correta, alternativa B. No caso aqui da questão, motoristas 1 e 2. Vamos retornar à questão para a gente conferir. Resposta da questão número 2, então. Motoristas 1 e 2. Motorista 1 trafega numa via de 80 km por hora, foi pego a 125 km por hora. 125 está acima de 80 em mais de 50%? Consegue perceber que sim, o motorista 1 está trafegando numa velocidade superior à máxima em mais de 50%. Na dúvida, faça sempre a conta. Velocidade da via, 80. Vou somar com 50% de 80, que são 40. Vou sempre somar mais 1. Quanto que dá essa soma? 80 mais 40 mais 1. Dá 121 km por hora. A 121 km por hora já configuraria essa infração numa via de 80 km por hora. Como o condutor estava a 125, configurou para ele. Configurou uma infração com suspensão do direito de dirigir. Se ele estivesse trafegando a 121 km por hora, 122 ou mais, configuraria também. A conta aqui é só para nós sabermos a partir de qual velocidade configura a infração numa via de 80 km por hora. Não necessariamente os números aqui, os valores têm que bater. Não necessariamente. Tudo bem? Motorista 2. Ele trafega numa arterial que tem máxima de 60 km por hora. No entanto, ele estava correndo a 91 km por hora. 91 km por hora está acima de 60 em mais de 50%? Consegue perceber que sim, 91 está acima de 60 em mais de 50%. Na dúvida, a gente faz a conta para tirar essa dúvida. 60 é a velocidade da via, então vou somar com 50% de 60, que são 30, e vou somar mais 1. Quanto que dá essa soma 60 mais 30
mais 1. 91 km por hora. 91 km por hora é o meu valor de referência. Numa via de 60 km por hora, a infração com suspensão do direito de dirigir, ela se configura a partir de 91 km por hora, que era a velocidade do veículo no momento da infração. Então, configurou a infração para o motorista número 2. Lembrando que também configuraria se ele estivesse acima de 91. Qualquer valor acima de 91 também configuraria a infração. E por fim temos o motorista 3, trafegando numa via local com máxima de 30 km por hora. Entretanto, o motorista foi pego a 44 km por hora. 44 está acima de 30 em mais de 50%? Consegue perceber que não? Nesse caso agora, não. Na dúvida, nós fazemos a continha. 30 é a velocidade da via. 50% de 30 são 15. E a gente soma ali mais 1. Quanto que dessa soma? 46 km por hora. 46 km por hora é o valor de referência. Numa via de 30 km por hora, se o condutor for pego a 46 ou mais, configura para ele uma infração com suspensão do direito de dirigir. Entretanto, ele não estava a pelo menos 46. Ele estava a 44. Logo, não configurou a infração perguntada para o condutor número 3. Para ele, vai configurar uma infração de natureza grave. Exceder a velocidade máxima para a via de 20% até 50%. Logo, apesar de já termos visto o gabarito da questão número 2, motoristas 1 e 2 terão seu direito de dirigir suspenso pelo excesso de velocidade. Exceder a velocidade máxima para a via em mais de 50%.